Olá, visitante! Tudo bem? Eu sou a Fernanda, mediadora no projeto Mediação Museal Online da Seção de Assistência ao Ensino do Museu Nacional e estou aqui com você na exposição virtual do Egito Antigo do Museu Nacional para falar um pouquinho sobre a relação que as abelhas tinham com os egípcios. Ou melhor dizendo, que os egípcios tinham com as abelhas. Bom, ao final você pode decidir qual seria a posição ideal dessa relação. Porém, o mais importante é que você saiba desde já que desse relacionamento resultaram alguns comportamentos semelhantes ao que temos atualmente com as abelhas, como, por exemplo, a apicultura. Mas e aí? Você está pronto para começar essa conversa? Sim? Então vamos lá. Bom, você pode estar observando aqui na tela alguns sarcófagos, que são os espaços onde as múmias eram colocadas após o processo de mumificação. E aí você pode estar se perguntando, bom, a Fernanda falou que ela ia falar um pouco sobre a relação que as abelhas tinham com os egípcios e ela está me mostrando sarcófagos. O que será que isso tem a ver? Eu vou falar. Ao final da nossa conversa, eu quero contar um pouquinho sobre alguns produtos que os egípcios utilizavam no processo de mumificação. Porém, para eu poder chegar nessa parte, eu preciso retroceder um pouquinho e contar como se iniciou de fato essa relação, tá? Então vamos lá. O que é muito importante que você saiba é que a civilização egípcia antiga ela era uma civilização politeísta. E o que isso quer dizer? Uma civilização politeísta é uma civilização onde seus componentes acreditam em várias divindades. Ou seja, os egípcios antigos eles acreditavam em deuses e deusas. E aí, você também agora pode estar se perguntando, ok, interessante, mas e as abelhas? Então, segundo a crença egípcia, as abelhas elas teriam surgido de lágrimas derramadas pelo deus Sol, também conhecido como Deus Ra. E é muito interessante, né, perceber como é que foi dada uma simbologia de sacralidade, né, para essas abelhas. Elas foram tidas como animais sacros. Por quê? Porque elas vieram, né, a raiz delas, poderíamos dizer assim, vem justamente de um deus, né? Eram lágrimas que foram derramadas pelo deus Sol, que era um deus muito importante para os egípcios. Então, a partir dessa simbologia que foi dada, né, a relação que os egípcios passaram a ter com as abelhas não era uma relação como se fosse qualquer tipo de animal. Não, era um animal que passou a ser o quê? Um animal especial, que deveria ter um cuidado especial e também era olhado de forma diferente. Porque tudo aquilo que é tido como sagrado, né? Na teoria, como é que a gente se relaciona quando algo é sagrado? A gente tem uma certa reverência, a gente tem um cuidado especial, certo? Por exemplo, você pode lembrar que no Egito Antigo, os gatos eram animais adorados, né? Os gatos também chegaram a ser mumificados devido à importância que os egípcios deram a eles, porque também eram animais tidos como animais diferentes, né? Que também eram animais sagrados. As abelhas, elas não tinham em si a mesma importância que foi dada para os gatos, porém, né, o que eles têm em comum é justamente essa distinção em relação aos outros animais, por serem animais diferentes, que tinham uma importância maior para aquela sociedade. Então, a partir dessa distinção, o que vai acontecer? Os egípcios eles vão se relacionar de modos muito diferenciados e a gente vai poder perceber como é que a abelha, né, as abelhas em si, como elas se faziam presente nessa civilização. E aí, uma das primeiras provas, né, os estudos que são feitos sobre as abelhas no Egito Antigo, uma das primeiras provas dessa relação seria justamente a apicultura, né, que é essa técnica de criar abelhas que possuem ferrão, né. Aqui no Brasil, as nossas abelhas que são nativas, né, elas possuem ferrão, porém o ferrão é atrofiado. Então, a abelha ela não consegue colocar o ferrão dela na pessoa. Então, ela não ferroa. Já no Egito Antigo, as abelhas, o ferrão era aquele ferrão assim para fora. Então, elas ferroavam de fato. Então, os egípcios eles passaram a desenvolver uma técnica que é chamada de apicultura, que também fazemos até hoje, de uma maneira mais diferenciada, né? Com mais estudos, mais tecnologias,
Porém, eles já faziam, né, a apicultura, que é esse processo de criar abelhas que possuíam ferrão. E aí, como eles faziam isso? Eles utilizavam colmeias feitas em argila, né? Então, as colmeias eram feitas em argilas, ligadas a um tubinho por onde o mel caía nos recipientes. Então, eles coletavam o mel, também coletavam cera e também coletavam o própolis. E como é que era utilizado, né, esse produto, esses 3 tipos de produtos, né, produzidos pelas abelhas no cotidiano do Egito Antigo? Bom, eles tinham várias finalidades, algumas não tão distantes que tem hoje, né? Por exemplo, o mel, ele era utilizado para hidratar a pele, para ajudar a curar feridas. Já a cera, ela era utilizada como cola, então ela colava algumas madeiras, né, de embarcações, de navios, até mesmo era utilizada para colar perucas. Então a gente já vê como é que era esse uso do mel e da cera. E o própolis também era utilizado, né, na conservação de alguns materiais. E aí, como eu disse, né, as abelhas elas eram tidas como animais sagrados e importantes. E os faraós, que eram figuras muito importantes naquela época, eles também tinham relações com as abelhas. Alguns chegavam a utilizar imagens de abelhas para mostrar o quê? Que eles tinham essa raiz, né, entre aspas, em comum, que vinham de divindades, porque os faraós também, eles eram tidos como deuses encarnados ali, né, na figura do governante. Não era somente um governante político, mas também tinha uma conotação religiosa. E justamente pela abelha ela ser um animal sagrado, não era qualquer pessoa que poderia utilizar os produtos que eram produzidos por ela. Só quem poderia utilizar esses produtos eram pessoas nobres, né? Pessoas que tinham uma certa distinção social. Ou seja, o faraó e algumas pessoas que habitavam ali aquele espaço, né? Como os conselheiros, os administradores, os governantes e etc. E aí, eu quero mostrar para vocês rapidinho essa figura aqui, ó, da deusa Nut. Eu vou chegar um pouquinho mais perto para você poder enxergar. Você está vendo aqui que o corpo dela é amarelado, né? Tá vendo a pele dela amarelada? Mas é um amarelo quase pro dourado. Então, na crença egípcia, os deuses e os faraós, eles possuíam uma pele que brilhava, uma pele dourada, que brilhava como ouro. Ah, é muito interessante isso, né? E como é que os faraós, que eram de fato vistos, né, pela população egípcia, como é que eles mantinham essa pele dourada? Alguns utilizavam o mel. Por quê? Porque o mel deixa a pele brilhosa, né? Deixa a pele hidratada também, mas deixa ela brilhosa. E o mel ele tem uma corzinha, né, meio pro dourado, quase marronzinho. Quando a gente passa na pele, pode dar uma coloraçãozinha. Muito interessante ver como é que os faraós, buscando reafirmar essa importância que eles tinham, né, essa relação que eles tinham com os deuses, eles faziam uso das abelhas. E além disso, na titulação faraônica, né, que eram os títulos, os nomes dados aos faraós, que no total eram 5, se eu não me engano, em uma delas aparecem as abelhas. Por quê? Porque as abelhas, o símbolo das abelhas, representava o Baixo Egito. Porque o Egito, o Alto Egito, em um dado momento, se uniu com o Baixo Egito. Então, para representar essa união, a parte que representava o Baixo Egito era a figura de uma abelha e também o nome dado à abelha, o que é muito interessante. E aí, voltando para essa questão da coloração da pele, eu vou mostrar para vocês rapidinho uma máscara que está aqui também na exposição. Ela está bem ali. Eu vou dar um zoom para vocês poderem ver, ok? Então, essa máscara aqui, eu espero que vocês estejam conseguindo ver, ela é uma máscara dourada,
Ou seja, também traz aquela ideia que eu tinha dito antes sobre ter a pele dourada como o ouro. Muito bacana, não é? E aí agora chegou na parte que eu vou falar sobre o processo de mumificação e onde as abelhas se inserem nesse processo. Para isso, eu estou mostrando aqui para você agora essa múmia que está enfaixada, né? Ela está totalmente enrolada naquele conhecido pano de linho, né? Pronta para o quê? Ser colocada dentro de um sarcófago. Aqui tem uma, né, que está bem enfaixada e outra ali também. Então vamos lá. Bom, antes de tudo, eu preciso informar que os egípcios eles não deixaram nenhum tipo de material ou algo escrito, né, que concedesse instruções sobre como eles de fato realizavam o processo de mumificação e quais produtos eles utilizavam, quais materiais eram usados. Então, o que os estudiosos, né, eles buscam conhecer a partir dos vestígios que são apresentados, né, atualmente. Através de processos químicos, né, de experimentações químicas, eles podem ter algumas pistas, né, observar, claro, através de diversas análises, para de fato saber quais produtos podem ter sido utilizados no processo de mumificação. E alguns estudos atuais, eles afirmam que o mel, a cera e até mesmo o própolis, eles eram utilizados no processo de mumificação. Eu não vou poder explicar todo o processo de mumificação porque eu iria me estender muito, mas vou contar aqui aonde esses produtos se inserem durante todo esse processo, ok? Bom, segundo alguns estudos, né, o mel ele era utilizado justamente após o corpo estar completamente limpo, né? Utilizado para quê? Para hidratar a pele e deixar a pele brilhosa. E qual é a importância de cuidar da pele, de cuidar do corpo da pessoa morta? Os egípcios eles acreditavam na vida pós-morte. Então, o que acontece? Para eles, a vida, a pessoa morre e não era somente aquilo, não era um fim. A morte não era um fim em si, né? A morte ela era um processo. Por quê? Porque após a morte da pessoa existiria um pós-vida, onde ela poderia retornar ao seu corpo. E qual é a importância disso? A importância está justamente em preservar as características físicas dessa pessoa. Então daí vinha o processo de mumificação, onde eles tentavam ao máximo, né, preservar o rosto, toda a característica física daquela pessoa que está morta. Então, o mel ele era utilizado para quê? Para deixar a pele, né, hidratada, para deixar a pele bonita, ainda que a pessoa estivesse morta, para que quando ela retornasse, ela reconhecesse seu corpo e ela soubesse quem ela é. Então tinha muito essa importância do cuidado. E o mel, ele se fazia presente ali. Além de, claro, como eu havia dito antes, dar aquele efeito brilhoso, né? De que é uma pele diferenciada, uma pele que tem ali um dourado do ouro, ok? Já a cera, ela era utilizada, né, principalmente no processo de enfaixamento. Por quê? Além de enfaixar o corpo com linho, como vocês podem ver aqui na tela, eu posso até dar um zoom de novo. Vocês estão vendo que está bem enfaixadinho, quase não tem partes assim soltas? Então, porque eles usavam materiais ali para que deixasse o linho enrijecido. E a cera era um desses materiais, tá? A cera, por ela ser essa cola que deixa algo bem durinho, ela era utilizada após o enfaixamento para deixar o linho bem resistente para o corpo ficar bem retinho, bem durinho dentro do sarcófago e assim também para deixar ele preservado. Já o própolis, ele também poderia ser utilizado para curar feridas, porque o própolis ele tem propriedades, né, antibactericidas e também ele ajuda a preservar certas superfícies, né? Inclusive existem registros de alguns animais que foram preservados por
ter uma grande quantidade de própolis em cima deles. Então, esses eram alguns dos produtos utilizados pelos egípcios no processo de mumificação e também no cotidiano em geral. Eu espero que você tenha gostado um pouquinho dessa nossa conversa. A gente pode continuar conversando, tá? É só você clicar aqui na aba que está provavelmente aqui desse lado. Você pode deixar um comentário, você pode falar o que você achou, você pode também colocar alguma informação que eu não disse aqui, você acha que alguém poderia gostar, e a gente pode continuar essa conversa aqui, tá bom? Eu espero que você tenha gostado, de verdade. Se você quiser também, você pode visitar a exposição do Egito Antigo. É só a gente vai deixar um link aqui no GNL, e você pode também, né, dar uma olhada, ver as múmias, os sarcófagos e quem sabe fazer novas descobertas, tá bom? É isso, tchau, tchau!